Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, um programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E mesmo nesta senda de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique, temos hoje a oportunidade de receber o Dr. Abdurrahmane Momad Ibrahim, assim que é, ele que é jurista, não é? É igualmente advogado, não é? E juntos iremos fazer uma análise sobre este novo bebê de sua autoria. Recordo-me que quando esteve aqui inicialmente, igualmente a fazer uma apresentação do seu novo livro na altura, prometeu que nós como MBC teríamos esta prerrogativa, esta oportunidade de poder difundir o seu mais um livro, né, por ele escrito. E muito obrigado, doutor, por nos conceder esta oportunidade. E o tema para a análise de hoje será o porquê do processo disciplinar. Pronto, e o custo do improviso, assim que é. Achamos interessante ter esta conversa porque vejo já que nós, como advogados, já tivemos colegas que, por não terem ainda muita experiência técnica, quando quisessem submeter um processo por um despedimento que achassem ilegal em sede da função pública, o fossem submeter na jurisdição comum, não é? Quando sempre que haja um imbróglio contra o Estádio, este é dirimido pelo Tribunal Administrativo. E hoje, uma vez mais, conforme já apresentado, teremos aqui o Dr. Abdurrahmane Ibrahim, Momad Ibrahim, assim que vai explicar sobre o que é isto do processo disciplinar e o porquê dele igualmente ter elaborado este grande livro que vai elucidar a todo jurista e todo advogado. Até diz dentro dele, num dos pontos aqui onde faz menção, que o elaborou exatamente para auxiliar todo estudante em direito, todo jurista, todo docente, não é? Portanto, doutor, mesmo como questão de pontapé, o porquê da elaboração desta grande obra? Muito obrigado. Esta magna e grande televisão, é sempre uma honra estar aqui ao lado do Dr. Daniel Tembi. Sintam-se devidamente cumprimentados, que nos acompanham como internautas, assim como telespectadores. Na verdade, esse manual, este livro, o porquê do processo disciplinar na função pública, surge como evolução, surge, digamos assim, como uma provocação positiva ao Estado moçambicano, na medida em que eu pessoalmente, como Abdurrahmane Momad Ibrahim, estou a trilhar na área privada, já lá vão quase que 26 anos de carreira. Então, sentado praticamente num espaço público, assistindo, digamos assim, processos disciplinares, alguns deles feitos de uma forma improvisada, e eu comecei a perceber e comecei a questionar por que não efetivamente apresentar aqui uma provocação positiva no sentido de agregar valor àquilo que é o acasalamento entre o direito privado e o direito público. Sabemos nós que o processo disciplinar, em gênese, ele não surge na função pública. Pela primeira vez na Idade Média, primeiro foi a Antiguidade, onde não havia efetivamente aquilo que era o respeito dos direitos e garantias efetivamente do trabalhador, não havia respeito pelos direitos humanos, o trabalhador era confundido, digamos assim, como uma máquina no período da Antiguidade. Mas isso foi avançado na Idade Média, em que tivemos praticamente as primeiras corporações, tivemos a Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, começam a surgir, digamos assim, algumas inquietações em relação àquilo que eram os direitos humanos. Primeiro tínhamos bebês, tínhamos menores, digamos assim, pelo tamanho do menor de uma criança, era levado e era introduzido para um chaminé, que é para poder limpar aquela carbonização, aquele carbono todo. As mulheres gestantes, como as latentes também, eram obrigadas efetivamente a não ter intervalo de amamentar os bebês, a não ter intervalo, e aquele ruído praticamente prejudicava tanto o feto
como bebê. Então, o direito foi praticamente crescendo depois da Revolução Industrial. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial e tivemos ali praticamente o Estado paulatinamente a surgir como freio, como o travão daquilo que era o incumprimento das normas efetivamente. Então surge a partir daqui aquilo que foram as primeiras ideias sociolaborais, exatamente. Surge a Organização Internacional do Trabalho, surgem as primeiras normas de trabalho e com as constituições dos estados, por exemplo, no México, começam efetivamente a garantir a defesa plena daquilo que é o trabalhador. Então foi com base na lei do trabalho, ou melhor, no direito privado, que o Estado aparece e percebe que realmente existe, digamos assim, um espaço para nós fazermos um shifting, quer dizer, uma evolução da parte privada para a pública. Eis que nós temos o processo disciplinar na função pública pela primeira vez. Exatamente. Excelente explicação. E principalmente quando faz uma ponte entre um bosquejo histórico. Exato, entre esta história, sim, não é? Sim. Da própria lei do trabalho, etc, etc. Contudo, nascem outras questões. Temos visto no nosso ordenamento jurídico, onde muitas vezes o processo disciplinar é visto como uma forma de perseguição ao funcionário público. Na prática, qual deve ser o verdadeiro objetivo deste mecanismo? O porquê do processo disciplinar, a razão de ser do processo disciplinar. Os japoneses chamam isso de Ikigai, né? Qual é o Ikigai? Qual é o propósito de um processo disciplinar? Na verdade, como o próprio termo sugere, né? Vamos perceber que, quer queiramos, queira não, o direito nasce em Roma pela primeira vez e foi desenvolvido na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E vamos perceber todos nós que o processo disciplinar o que é? É um conjunto de atos e procedimentos sucessivos com vista a apurar-se a verdade material. Não vem aqui nenhuma perseguição. Apurar-se a verdade material. De que forma vai se apurar a verdade material? Com base em provas claras e inequívocas. Não existindo provas claras e inequívocas, não estamos em condições de chamar este ato como um processo disciplinar. Não existindo o tripé disciplinar, que se praticamente resume em acusação, defesa e decisão, este tripé, a inexistência de um pé deixa efetivamente de ser um tripé disciplinar. Então, é importante nós termos esses elementos. E nos tripés o que é que nós temos? O sujeito. Quem é? Funcionário do Estado. Quem é? Agente do Estado. A quem impende esta obrigação ou esta acusação? Será que um canalizador que está há anos a canalizar ou a reparar a canaleta do Ministério e de repente por descuido deixa cair, digamos assim, um computador, é sujeito de um processo disciplinar? É uma questão que até pode levar a uma dissertação de doutoramento. Mas nós temos visto nos distritos. O canalizador, o processo disciplinar, tem que indemnizar o Estado. Mas ele sequer é funcionário. Ele sequer está aí, não está reunido o elemento caracterizador subjetivo. 2, o elemento objetivo. O objeto é sim, é passível de um processo. Eu estou a vir agora de Nacala Porto, mando os cumprimentos à administração e o governo do distrito de Nacala Porto, onde aprendi muitos. Parece que foi assessor por lá. Também fui assessor do Conselho Autárquico de Nacala Porto, também para além da ilha de Moçambique. Eu passei por Nacala Porto, tive lá gestão de recursos humanos de várias instituições, aprendi muito, mas percebemos que em algum momento o fato de um dirigente estar a passar numa instituição
e um funcionário do Estado ou agente não se levantar, alguém praticamente instaura um processo disciplinar contra este funcionário. Qual é o fundamento dessa Aí história? está. Aí Esta está. ausência de objeto. Aí está o porquê do processo disciplinar. Tem que respeitar o sujeito. Porque nós vimos nas câmeras, era alto, magro, gordo. Fisionomia. Existem muitas pessoas parecidas conosco. Então, será que o nexo causal entre aquela figura que está ali nas câmeras CCTV e a pessoa que está sendo acusada conecta? É o tal objeto. E depois é tal tutela jurídica também, né? Nós vimos que no princípio geral do direito disciplinar, aliás, o que eu quero aqui dizer que o processo disciplinar, ele não é uma ilha. O Instituto Jurídico da Disciplina e do Direito Disciplinar não constitui uma ilha. Ele busca subsídios, praticamente, a outros princípios de direito, designadamente. Há uma conexão muito grande entre o princípio os princípios de legalidade, que norteiam, o processo exatamente, disciplinar na função pública e o direito no geral. E o direito no geral. Exatamente. O princípio de presunção de inocência, o princípio de legalidade, taxatividade, tipicidade. Então, se esses elementos que são praticamente que provém dos princípios gerais do direito, que buscamos como empréstimo ao direito procedimental disciplinar, eles desempenham um papel de suma importância quando o assunto é processo disciplinar. Então, não basta dizer que o Daniel Tembe cometeu uma infração para nós avançarmos com a acusação. Não. É preciso aferir se esta infração é típica. É tipificada ou não. Não basta que o Daniel Tembe confesse. Olha, excelência, primeiro secretário, excelência administrador, eu confesso que cometi esta infração. Não basta, doutor. Estaríamos a ferir um dos princípios basilares do direito, que é o princípio da ampla defesa. Por quê? Em algum momento o funcionário do Estado ou agente está gastado, está toda hora a receber sevícias, ameaças, vais ver. Então, quando ele recebe uma nota de acusação, o que é que ele faz? Indefeso, olha para os lados, é o secretário do Estado, é o administrador, é o governador, é o presidente, quem sou eu? Confessa, quando na verdade não foi ele que cometeu. E o que é que os cultores do direito disciplinar ensinam-nos? Nós já não estamos na regina probatorium, não estamos no princípio do inquisitório, onde a confissão era a rainha de todas as provas, mesmo que colhida por, digamos assim, ilicitudes. De forma coerciva. Tortura. Então, não basta um funcionário ou agente do Estado confessar pela acusação, recebeu a nota da acusação, diria nota de culpa no ramo privado, e ele confessa que eu pratiquei a infração. Não é possível. Estamos a mutilar, estamos a amputar, estamos a criar um handicap daquilo que é o princípio, ou digamos, são dois princípios irmanados em direito procedimental disciplinar. São princípios sine qua non, que é o princípio da ampla defesa, que constitui o fato de esgotar tudo aquilo que é o manancial em jeito de sua defesa. O comitê sindical tem esta função. Confessou? Sim, senhor, confessou. Será que esta confissão está acompanhada de elementos probatórios claros e inequívocos para confirmar, para concluir que efetivamente estamos diante de uma infração disciplinar? Então, não havendo, não tem como acusar o funcionário. O doutor faz menção a alguns aspectos bastante importantes e contudo, acho que seja pertinente fazermos esta ponte. Na verdade, até menciona esses factos, só que não do jeito que eu vou pedir que faça agora. Em que situações pode a administração pública, já sabemos de que é que estamos a falar quando referimos à administração pública, sim. não é? Talvez elucidar ao telespectador. Estamos a falar do funcionário do Estado. Sim. Pode instaurar um processo disciplinar contra um funcionário ou agente do Estado. Uma resposta clara, objetiva sobre esta questão. Porque este é que requer-se, este é que deve ser um entendimento. Porquê? Estamos aqui a fazer este programa
não para os entendedores da matéria, não para nós que somos advogados. Sim. Estamos a fazer esse programa também para aquele coveiro que é funcionário do Estado, Agnóstico. não é? Que não sabe da existência destes normativos jurídicos, desta proteção, não é? Portanto, ele ao assistir o nosso programa, certamente que vai sair com uma luz. Aprendi algo hoje. Portanto, é isto que eu gostaria que o doutor explicasse. Em que situações pode a administração pública instaurar um processo disciplinar contra um funcionário ou agente de Estado? Numa situação em que existir de forma clara a violação dos deveres funcionais, nós sabemos que toda casa tem normas, casa seja ela doméstica, seja ela uma instituição, né? Existem normas que praticamente veiculam ou praticamente gerem aquilo que é a relação jurídico-laboral, né? Ou jurídico-funcional, como é o caso da função pública. Então, a partir do momento em que há uma violação clara e inequívoca das normas, há a obrigatoriedade do Estado ou dos representantes do Estado, assim como nós, como cidadãos, como efetivamente funcionários, apresentarmos uma queixa para que seja exemplarmente sancionado o infrator. Há uma coisa muito boa que eu gosto na função pública, no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, ele não chama de infrator, ele chama de suposto ou presumível, digamos assim, chama de presumível. Sempre obedece àquele normativo de presunção de inocência até prova e transitada. Em julgado, exatamente. Transitada. Sim, então é sempre bom perceber que só há espaço para um processo disciplinar, uma acusação, quando nós tivermos provas claras e inequívocas. Porque os cultores do direito já nos ensinam desde lá, no tempo de Roma, né? Allegatio et non probatio, quasi non allegatio. Para traduzir isso em Makua, já que o latim é muito parecido com Makua, né? Advogado em latim, advocatus contém, né? Traduzindo isso em Makua, referenciar que aquele que acusa, seja em nota de culpa no privado, seja a nota de acusação no público, aquele que acusa tem a obrigação de e não prova, agiria melhor se tivesse ficado no silêncio. Razão pela qual o nosso legislador, a lei civil, nos termos de número 1 do artigo 342 do Código Civil, chamado subsidiariamente a esta matéria, respondendo diretamente à sua questão, só podemos acusar quando nós tivermos provas claras e inequívocas. E não confissões estranhas. Nós não podemos acusar para depois investigar. Nos distritos, tenho muito respeito aos distritos, mas eu tenho muito mais experiência. Mas acredito que estamos também a construir e a desconstruir esta forma de ser e estar, esse modus operandi que ocorre com muita frequência nos distritos. Na verdade, doutor, o objetivo deste programa é exatamente o processo de construção de um Estado de Direito democrático que se pretende. É esta construção que estamos aqui a fazer. Estamos a contribuir. Exatamente. Eu estava a dizer que é normal ver nos distritos, digamos assim, alguém está sendo acusado, porque eu recebi a nomeação, do despacho de nomeação do instrutor de processo disciplinar, logo estou a acusar. Não, e depois de acusar, é que vou efetivamente buscar os elementos, investigar. Quando tens o período para a elaboração de um inquérito. Exatamente. Tens 90 dias. Sim, mas atenção, doutor, inquérito, eu costumo dizer aos nobres, digamos, telespectadores, assim como internautas que nos acompanham, eu fico muito feliz a defender, digamos assim, um funcionário acusado e um trabalhador com uma nota de culpa, do que como, digamos assim, como acusador. Porque, digo isso porque eu tenho visto, não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas há bem pouco tempo, acredito que alguém estará a rir-se disso, há bem pouco tempo tivemos um julgamento num distrito, não vou dizer qual é, depois vão perceber qual era o processo, em que um dos cavalos, ou melhor, sim, um dos cavalos para a batalha, entre aspas, da outra parte, era essencialmente um inquérito. Fazendo a ponte daquilo que é a lei privada, nós vamos perceber que o inquérito só ocorre quando desconhecemos quem é o sujeito da infração.
Quando não temos a certeza, é só ver o número 4 do artigo 70 da Lei do Trabalho, quando nós não conhecemos efetivamente quem é o arguido, ou presumível, como diz o funcionário. Desencadeia-se um inquérito para aferir, que é para aferir o tripé. Quem é o sujeito, quem é o objeto e qual é a causa controvertida, digamos, qual é o dever violado. Então, sem esses elementos, não vale a pena nós acusarmos. Não vale a pena. Então, o inquérito, eu não aconselho muito o inquérito, porque nós corremos o risco da outra parte, em contrapartida, em contraditório, nos termos do artigo 517 do Código do Processo Civil, chamado subsidiariamente às outras legislações, corremos o risco de, efetivamente, ser atacados no sentido positivo da palavra, no sentido de coisa. Era conhecido o infrator. Então, por que é inquérito? É uma questão por abordar. Mas continuando mais, por analisar mais a fundo. Sim, exatamente. Mas continuando, vezes já em que os processos, percebi o gosto do doutor agora por vestir a camisola do mais fraco, não é? Do que representar o Estado, o empregador. O empregador. Contudo, acredito que pode deixar aqui alguma luz, não só sobre como defender-se de forma eficaz, mas igualmente como instaurar um processo por forma a evitar estas situações, porque é sabido que todo e qualquer um, quando depara-se com a informação de nota de acusação, no caso da função pública, ou nota de culpa, no caso da laboral, perde o foco, desconcentra-se porque está nervoso, não é? Procura uma forma faz de tudo para poder defender-se. É uma questão de veras constrangedora. Portanto, a questão aqui que gostaria de colocar é a seguinte: até que ponto um processo disciplinar mal conduzido pode resultar em nulidades ou injustiças contra o acusado? Sim, sem dúvida, Dr. Tembe, sem dúvida. Nós estamos diante daquilo que é o improviso. E nós aconselhamos que nós temos que dar carpintaria aos carpinteiros. E nesta obra, o porquê do processo disciplinar, nós apresentamos aqui, digamos assim, de forma singela, né? De forma modesta, aquilo que são as sugestões ao legislador moçambicano, ao legislador disciplinar moçambicano, no sentido de que os futuros estatutos dos funcionários, o futuro estatuto dos funcionários do Estado, assim como a futura revisão da lei do trabalho, a legislação laboral no cômputo geral, que se tenha em linha de conta o perfil do instrutor do processo. Quem deve instaurar? É instaurar. 2 é instruir. Estabelecer requisitos. Exatamente, estabelecer requisitos na instituição, na própria lei, exatamente. Existir um regime jurídico, praticamente, que versa sobre quem pode instaurar um processo disciplinar. Estamos a dizer isso porque é normal assistir, efetivamente, os processos disciplinares a serem praticamente instaurados e instruídos por gestores de recursos humanos, que nem o mínimo um relatório consegue elaborar. Que nem no mínimo, nós chamamos de questões calibradas, exatamente nesse livro apresentamos o que são questões calibradas, não consegue praticamente orientar um inquérito, digamos assim, um interrogatório, não consegue buscar uma tese de acusação. Então, se o indivíduo não consegue buscar uma tese de acusação, como é que vai ter elementos suficientes para poder acusar alguém? Alguns até vão para o ChatGPT. Eu costumo dizer, atenção, nobres colegas, o processo disciplinar é um assunto sério. Muito sério. O ChatGPT, nós não sabemos qual foi a alma, entre aspas, o espírito daquele indivíduo que esteve a responder naquele processo em apreço, né? Então, é preciso, efetivamente, ter elementos, digamos assim, científicos, técnicos, experienciais também, por forma a nós avançarmos com a elaboração de uma nota de acusação que efetivamente responde, no mínimo, 5 elementos, para que uma acusação não esteja
eivada de algum vício ou alguma irregularidade. E essa vai mesmo para a minha próxima questão. Exatamente. Está relacionada com os erros mais frequentes cometidos pelos instrutores de processos disciplinares da função pública. Sim, Acredito que está Exatamente. acoplada ao que vinha a dizer assim. Sim, exatamente. Primeiro, buscar o que efetivamente aconteceu. Para que nós sejamos instrutores de processo disciplinar de forma, digamos assim, rigorosa, a primeira questão que se levanta é, já estamos a entrar exatamente no porquê do processo disciplinar. A primeira coisa é what, em inglês. Até para facilitar os que nos acompanham lá no exterior, é só reparar um jornal, é só reparar uma notícia televisiva. Os jornalistas, creio, que vão aprender com muita facilidade isso. São os 5 W's, exatamente. What? O que é que efetivamente aconteceu? What? Segundo, when? Quando efetivamente ocorreu a tal infração disciplinar? Who? Quem efetivamente praticou? Why? Por que efetivamente o presumível infrator praticou aquela infração? When? Onde? Where, digamos assim, where? Onde efetivamente esta infração ocorreu. Então, a partir do momento em que nós temos esses elementos, que são os elementos crucialíssimos quando se fala de um processo disciplinar, nós estamos em condições claras e inequívocas de avançar com the next step, de fazer um shift, de fazer um passo para o the next. Então, a partir do momento em que nós temos esses elementos claros e inequívocos, o que é que nós fazemos? Audição do presumível infrator. Atenção! Não em perguntas, como alguns colegas, principalmente os juristas recém-formados, né? Notificação ou citação. Notifica-se que Daniel Tembe para às 8 horas no gabinete jurídico apresentar para responder em perguntas no processo de Acontece muito isso no IPAS, tem ocorrido com muita frequência. Não é, exatamente. Nós estamos em cena do processo crime. Estamos em processo crime. Convide o colega, até prova em contrário, o colega, a presumível infrator, é inocente. Então, convide-o para se fazer presente na data, hora e local do gabinete jurídico, normalmente, para responder assuntos que lhe dizem respeito. Este é primeiro, é o start de um processo disciplinar. Não é notificação para vir responder em um processo disciplinar. Não. É para vir praticamente responder em questões que lhe dizem respeito. Agora, a partir das primeiras declarações feitas de forma livre, em sã consciência e dentro das suas faculdades mentais e na presença de um escrivão, é que nós podemos fazer as questões. Já temos aqueles cinco elementos, já temos as provas conosco e fazemos uma conversa livre como colega, tu para tu, terra a terra. Colega Tembe, como estamos a fazer? Estamos a conversar. Onde é que esteve no dia 29 de janeiro do corrente ano? Não, por acaso estive na Ponta de Ouro. Na Ponta de Ouro, ok. Então, lembra-se que houve lá uma festa e tudo mais. Sim. De que meio que o colega Tembe dirigiu-se? Não, eu por acaso tinha uma viatura, apanhei uma boleia, já começa a tremer. Então, afinal de contas, estamos aqui a investigar um caso em que uma viatura do Estado saiu da sua área de jurisdição sem devida autorização. Até temos aqui, digamos assim, umas minutas no final do livro, apresentamos umas minutas, em que o indivíduo, sem a devida autorização, dirigiu-se à Ponta de Ouro e nesta Ponta de Ouro ostentava a matrícula e aquele logotipo, vamos lá dar um exemplo, né? Do Ministério da Saúde. Então, nós queremos apurar onde é que naquela data, hora e local o colega estava. E ele disse de forma clara que estava na Ponta de Ouro. Já temos o primeiro elemento. Doutor, são 5 elementos, não fecha. Sim. Vamos Exato. continuar daí para o segundo, Sim, assim que voltarmos do nosso intervalo.
Assim, caro telespectador, vou pedir para que aguarde aí, depois voltamos dentro de instantes. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 29 e 30 de outubro de 2026, no Centro Cultural Moçambique-China, das 9 às 17 horas. Uma parceria Saluten e Grupo MBC. Saudações, sejam bem-vindos à segunda parte do programa Estado de Direito. Estamos aqui com o Dr. Abdurrahman Mohamed Ibrahim, assim que é, e juntos estamos a fazer uma análise sobre o porquê do processo disciplinar na função pública. E, igualmente, uma explicação bastante elucidativa sobre o custo do improviso, algo que tem ocorrido muito, de acordo com a experiência do doutor, nesta área, até porque é uma pessoa com bastante bagagem, são 26 anos de carreira jurídica. Doutor, quando saímos ao intervalo, explicava a questão dos elementos. Sim. Já havia explicado do primeiro, sim. E vinha para o segundo. Pode continuar? Exatamente, estávamos a falar da audição praticamente do presumível infrator, que não deve ser feita, a audição não deve ser feita. Está previsto no artigo 138 do Estatuto Geral dos Funcionários do Estado, né? Não pode ser vista a acusação sob o ponto de vista de, a todo custo, nós termos que tirar, digamos assim, uma acusação sem praticamente provas. É necessário que coloquemos efetivamente o presumível infrator de forma relaxada. O que não prejudica num processo disciplinar auxilia. Eu costumo convidar o presumível infrator a comparecer no gabinete jurídico, se for da sua vontade, junto da sua família, de um amigo, de um advogado, simplesmente para estar acompanhado por alguém da confiança dele e para estar à vontade. Porque durante a minha experiência, houve casos em que não tive pessoalmente, mas acompanhei casos em que o instrutor do processo disciplinar está com o presumível infrator, assina-se a ata das declarações, que não são perguntas, e no fim, na decisão, o presumível infrator, ou o infrator neste caso, ele diz, olha, para eu assinar a tal ata, houve, digamos assim, uma coação. Eu assinei a ata de forma coercitiva. E então, como provar que isto não ocorreu? Como provar? É o instrutor e o presumível infrator. E o instrutor está numa situação de maior poder em detrimento do infrator. Sim, pode ocorrer. Pode ocorrer, exatamente. A razão pela qual eu gosto de, para além de nomear um escrivão para acompanhar-me nos ulteriores termos, né, nos atos subsequentes, eu gosto inclusivamente de convidar para que o presumível infrator venha com a namorada, venha com a esposa, venha com o advogado, que é para exatamente nós darmos esse espaço de ampla defesa. E dou inclusivamente palavra à esposa, o filho, o amigo, o advogado, se tem alguma questão a apresentar em jeito de defesa do seu amigo, o namorado ou o esposo. E doutor, tenho colhido, digamos assim, aquilo que eu pretendo como tese. E não tenho, digamos assim, tido dificuldades em relação à assinatura da ata.
porque colhe efetivamente aquilo que são as palavras de forma clara e inequívoca. E ainda temos as testemunhas. Sim, temos as testemunhas, exatamente. Depois avançamos com a elaboração da nota de acusação propriamente dita. Mas outro fator que faz uma menção bastante interessante, que eu gostaria que deixasse ficar aqui, Sim. é sobre o espírito do instrutor. Fala aqui, até porque estamos na senda disto, Sim. faz aqui uma questão importante. O instrutor precisa mais de motivação ou do porquê do processo? Eu gostaria de ouvir a resposta. Sim, assim, eu até costumo dizer aos meus estudantes de Direito, nem os pupilos, que olha, quando se virem a fazer a vossa dissertação, pelo menos sendo eu oponente ou, digamos, tutor, evitem colocar motivação. Motivação é o quê? Motivação é uma coisa que tu acordas com ela, logo depois cai. Não tenham motivação. O instrutor não pode ter motivação. O instrutor tem que ter o porquê do processo disciplinar, a razão de ser. É um ser humano, é uma família, tem nome a zelar. Já imaginou a imprensa nacional e internacional? Fulano de tal furtou 1 milhão de meticais na instituição X, no Ministério Y. Mas depois há um erro e que depois ninguém aparece nas redes sociais ou na imprensa a fazer o desmentido. Sinceras desculpas, o Estado descuidou-se, o Estado enganou-se. O tal direito de resposta. Exatamente, não há ninguém que aparece. Entretanto, o seu nome já se foi, a imagem já se foi, e para piorar, em Moçambique, embora tenha crescido nos últimos tempos, ainda não temos a cultura jurídica. Há muitas pessoas que veem os seus direitos violados. Primeiro, não têm a cultura jurídica. Segundo, não temos os que dão voz aos voiceless, aos que não têm voz. Ainda temos um quadro muito reduzido em relação a advogados, o IPAS e técnicos jurídicos. Tendem atenção ao universo. O universo é 35 milhões. Já vamos aos 40 milhões de meticais. De moçambicanos. Desculpa, de moçambicanos. Estamos a dizer que não temos sequer um advogado para 1 milhão de moçambicanos. Não só, doutor, nós não temos, até apresentamos aqui nas sugestões ao legislador, creio que esteja este ou no outro, a massificação da cultura procedimental disciplinar. Nós só nos apercebemos que existe um processo disciplinar quando assistimos à televisão que foi expulso do quadro do Estado, foi demitido, um processo disciplinar. Exatamente. Mas não conhecemos aquilo que é a engenharia jurídica para nós chegarmos à tutela jurídica da pessoa que é a parte mais fraca. É importante igualmente, para além de falarmos da fase do início da instauração do processo, falamos da fase intermédia, da escolha do instrutor, etc, etc. Falarmos aqui também da responsabilização da decisão. A observância do tripé, não é? Conforme o doutor disse. Sim. Pode fazer uma explicação de forma sucinta, não é? Sobre como ocorre, quando, quais são os requisitos para a observância, para a determinação da responsabilização, a quando da tomada da decisão. Exato. Primeiro, nós temos que ter em linha de conta o porquê do processo disciplinar, né? Então, para quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, estará disponível no dia 4 de junho em Angola, efetivamente. E aqui já houve? Aqui em Maputo já houve? Ainda não. Onde é que vai ser? Exatamente. Quando? Exatamente. Nós vamos fazer um pré-lançamento em Angola. Exatamente, não estarei lá, mas estarei representado. Então o livro vai ser pré-lançado em Angola, só no dia 4 de junho próximo, e no Palácio da Justiça, efetivamente, um pré-lançamento, em que efetivamente vão ver na página 46 deste livro, responde efetivamente a sua questão. Qual é a finalidade de um processo disciplinar? 1. Proteger o interesse público, em primeira linha. 2. Preservar a credibilidade da administração pública. 3. Assegurar o correto funcionamento dos serviços públicos. Porque sem disciplina nós não temos ordem. Sem disciplina nós não temos o cumprimento daquilo que são as normas mais elementares do Estado. Então, o porquê específico do processo disciplinar? 1. Apurar os factos e condutas irregulares.
verificar se houve ou não houve infração disciplinar, garantir o contraditório e da defesa, efetivamente, correção e prevenção, corrigir comportamentos desviantes. Então, a intenção não é punir, porque se formos a buscar o empréstimo do direito penal, vamos ver que a sanção penal não é para punir o infrator. Visa a ressocialização. A ressocialização, evitar precedentes, a harmonia, garantir, digamos assim, a harmonia. A reabilitação do ser. Então, a manutenção da disciplina e da hierarquia, reforçar o cumprimento dos deveres funcionais, promover a ordem, a disciplina e o respeito institucional. E, por último, o porquê sob ótica do Estado. Para o Estado, o processo disciplinar serve para garantir a legalidade. Nulla crimen sine lege. Não pode existir alguma norma procedimental funcional sem que haja praticamente previsto no Estatuto Geral dos Funcionários do Estado. Assegurar a eficiência administrativa. Nós temos furtos qualificados. Estamos a ver no distrito de Nacala Porto. Há instituições que perderam 12 milhões de meticais. Proteger a confiança dos cidadãos na administração pública, a confiança do cidadão. Porque a partir do momento em que nós criamos um laissez-faire no Estado, deixa andar, deixa fazer, o que é que os nossos dirigentes estariam efetivamente a fazer? O princípio da responsabilidade, defender o princípio da responsabilidade. Nobre colega, nobre e admirável colega Dr. Tembe, quer queiramos, quer não, a fidúcia é condição sine qua non para a existência de qualquer tipo de relacionamento. Um funcionário do Estado com condutas desviantes. Fidúcia é o quê? Confiança, né? Sem confiança não há nenhuma relação. Não há contrato de trabalho, não há contrato funcional, não há casamento. Sem confiança não há contratos, não há trabalho, não há negócios. Então, se a fidúcia é condição sine qua non para a existência de qualquer tipo de relacionamento, o princípio da responsabilidade é chamado em primeira linha para garantir que o bem público esteja efetivamente intacto. É mesmo nessa cena de que o doutor falou, um funcionário público que mancha, um funcionário público com uma conduta não apropriada mancha a administração pública. E há consequências que advêm disso. É a descredibilização do próprio Estado. E não só entre nós como concidadãos, mas também com investidores. Porque onde eles percebem que, olha, ali, quer dizer, cada um faz o que quer, não há credibilidade para um investidor aproximar a este país e fazer investimentos sérios. Portanto, está mesmo cheio de razão ao trazer a coisa nesses termos. Contudo, mesmo na senda da explicação, gostaria igualmente de perceber de si, doutor, há vários trabalhadores que preterem esta fase, foi uma fase que não abordamos, por isso que chamo a colação, a fase da resposta à nota de culpa. Pode explicar a importância deste momento no processo laboral? Sim, muito obrigado, Dr. Tembe. Aliás, no processo disciplinar, sim. Vai reparar que sempre estamos a insistir em dois princípios irmanados. É o princípio da ampla defesa e o princípio, efetivamente, do contraditório. Vai reparar na página 48 deste nosso singelo manual, vai reparar que existe aqui o porquê, para responder diretamente da sua questão, né? O porquê sob ética do funcionário. Vai nesta senda da sua questão. Exato. Então, para o funcionário, o processo disciplinar é um meio de esclarecimento da verdade. Porque é com base no processo disciplinar que se prova de forma clara e inequívoca de que houve
ou não houve infração disciplinar. Há ou não há tutela jurídica em relação àquilo que é o objeto da acusação. Naquele exemplo que nós apresentamos aqui, um funcionário do Estado acabou de passar o secretário permanente, ele não se levantou, e o secretário, é um exemplo, o secretário permanente ordena instaurar um processo disciplinar, indisciplina. Eticamente reprovável, pode ser moralmente, mas não é legalmente. Não. Então, o porquê do processo disciplinar sob ótica do funcionário, é um meio de esclarecimento da verdade, garante a defesa, contraditório e presunção de inocência, porque até prova em contrário, ele é inocente. Evita sanções injustas ou arbitrárias. Assegura transparência e, acima de tudo, e justiça disciplinar. Acima de tudo, a justiça. Justiça disciplinar. Esta sempre deve. Exatamente. Então, o trabalhador, eu quando dizia que eu fico feliz em defender o trabalhador e o funcionário do Estado, porque em algum momento eu tive a sorte de fazer a minha dissertação em licenciatura, a justa causa como despedimento. O grande calcanhar daqui. Eu gosto. E fiz com o professor Marcelo Rebelo de Sousa como meu tutor, antes de ser presidente de Portugal, já foi meu professor, já foi meu tutor, e apresentei exatamente o processo disciplinar na função pública em 2010. Fiz o meu mestrado. Então, eu gosto, eu fico feliz quando um funcionário do Estado vem ter comigo, não quero fazer aqui a publicidade, quando vem ter comigo exatamente a pedir que lhe faça a defesa. Por quê? A primeira coisa que me preocupa no processo é, efetivamente, quais foram as formalidades. Porque em algum momento os funcionários dizem o que nos dizem, a realidade é outra. Mas o mais importante é, para garantir a defesa clara e inequívoca do funcionário ou do trabalhador, será que não houve preterição legal? Será que a administração pública não violou, digamos assim, as normas mais elementares do tripé, que nós aqui referenciamos, acusação, defesa e decisão? Nós tivemos um processo, por acaso não foi na função pública, foi no privado, em que um trabalhador furtou milhões de meticais em prejuízo à empresa e confessou. Boss, palavras do trabalhador: boss, peço sinceras desculpas, eu roubei o dinheiro, mas já gastei, foi, digamos assim, um furto contínuo. O que é que sucede? O dirigente máximo da empresa, naquela euforia, por isso que eu digo, o instrutor não pode agir por motivação, mas pelo porquê, acabou despedindo o trabalhador, porque ele confessou. Então, confessou, despediu. Qual foi a decisão? E preteriu o processualismo. Exatamente. Qual foi a decisão? 1. Reintegração do trabalhador. 2. Pagamento até o máximo de 6 meses. Quer dizer, furtou. E ainda sai indenizado. Ainda sai indenizado. Então, é ali onde reside o custo do improviso. Nós temos que dar carpintaria ao carpinteiro. Não basta ser jurista para ser considerado instrutor do processo disciplinar. Naturalmente. É por isso que fez menção à necessidade, chamou, não é, a atenção ao legislador num futuro, numa futura reforma ou revisão do Estatuto, bem como da Lei do Trabalho, para que faça menção a estes aspectos. A necessidade de criar requisitos para um instrutor do processo. A necessidade da profissionalização. Gasta-se muito dinheiro com isto, perde-se muito dinheiro com isto, e olha que um instrutor incompetente faz a empresa perder dinheiro. Isto é um fato. Faz sem dúvida. Doutor Abdulrahman, a nossa conversa é longa, não era possível escalpelizar este excelente manual, que acredito que, infelizmente, vai fazer o seu pré-lançamento em Angola antes de Moçambique, mas pronto, é um país irmão. É pré-lançamento, não lançamento. O lançamento depois será cá em Maputo. Ainda não tem previsão de data. Ainda não. Okay. Assim, caro telespectador, acredito que tenha debruçado desta excelente conversa, tenha aprendido mais. Asseguro que vai aprender mais ainda ao adquirir este excelente manual, pois ele é rico de excelentes estratégias para e de como evitar o improviso.
prometemos, temos é sim que agradecer por nos ter acompanhado durante estes quase 40 minutos e alguma coisa. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. O nosso muito obrigado.